Se você toma café com leite, de manhã, depois do almoço, ou os dois, eu preciso que você preste atenção nos próximos minutos, porque o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga essa xícara que está na sua mão há décadas. Deixa eu te explicar o que realmente acontece no seu corpo quando você faz isso. O café e o leite, separados, já têm propriedades que a ciência vem estudando com cada vez mais atenção. Mas juntos, da forma certa, no momento certo, eles ativam um mecanismo de proteção no tecido prostático que a maioria dos homens acima de 55 simplesmente desconhece. E o mais surpreendente, pesquisas recentes sugerem que essa combinação pode oferecer um nível de proteção que muitos remédios isolados não conseguem igualar. E você merece saber disso. Sabe aquela ida ao banheiro às 2 da manhã? A terceira da semana. O jato que não vem com a mesma força. Aquela sensação de que não esvaziou completamente. Não dói. Mas também não é normal. E no fundo, você sabe disso. Tem homem que percebe na consulta de rotina. O urologista pede o PSA e dá aquele silêncio antes de comentar o resultado. O peito aperta. A cabeça começa a fazer conta. Ano passado estava em quanto mesmo? E o pior não é o número. O pior é a sensação de que você está fazendo tudo certo. Toma o remédio, vai ao médico, cortou o que mandaram cortar. E mesmo assim, os sintomas continuam iguais. Ou pioram devagar, sem pedir licença. Muitos homens carregam isso calados. Não falam com a esposa, não falam com os amigos, acham que próstata crescer é coisa da idade e pronto. Que não tem o que fazer além de esperar. E é justamente aí que mora o engano, porque enquanto você espera, a inflamação não espera junto. Meu nome é doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. E o que eu percebi, repetidamente, é que quando se trata de alimentação, a pergunta certa quase nunca é qual alimento, mas como e quando. E, no caso da próstata, a diferença entre um hábito neutro e um hábito protetor pode estar num detalhe que cabe dentro da sua xícara de café. Hoje eu vou te mostrar uma combinação que a maioria dos homens não conhece. 2 ingredientes que você provavelmente já consome todos os dias. Vou te explicar o que cada um faz sozinho, o que acontece quando você junta os dois e vou te dar a base para começar. Mas eu preciso ser honesta com você desde o início. O mecanismo eu consigo te explicar num vídeo. Os ajustes finos, que dependem do seu peso, da sua medicação, de como o seu corpo absorve, esses eu vou te dizer onde encontrar. Vamos começar pelo café. O café é uma das bebidas mais consumidas pelo homem brasileiro. Mas poucos sabem o que ele faz dentro do corpo além de dar energia. Imagine que suas células prostáticas são peças de um motor que funciona há mais de 55 anos. Os radicais livres, moléculas instáveis que o corpo produz naturalmente, são como ferrugem microscópica que vai se acumulando nessas engrenagens. Com o tempo, essa ferrugem compromete o funcionamento. Os polifenóis do café, especialmente um composto chamado ácido clorogênico, funcionam como um antioxidante aplicado diretamente nessas peças. Não consertam o que já enferrujou, mas reduzem a velocidade com que novas camadas de dano se formam. E isso não é teoria. Pesquisas sugerem que o consumo regular de café está associado a marcadores inflamatórios mais baixos no tecido prostático. Para homens acima de 55, isso é especialmente relevante, porque a inflamação crônica de baixo grau tende a se intensificar a cada ano que passa, muitas vezes sem produzir nenhum sintoma óbvio. O que significa que enquanto você acha que está tudo normal, o dano vai se acumulando em silêncio. Mas aqui está o problema. O café entrega os polifenóis, sim, mas a biodisponibilidade, ou seja, quanto desses compostos o corpo realmente absorve, é limitada quando ele é consumido puro. Uma parte significativa dos antioxidantes passa pelo trato digestivo sem ser aproveitada. É como aplicar o antioxidante no motor e ver metade escorrer antes de fazer efeito.
E cada dia que isso acontece é um dia em que a proteção que você achava que tinha simplesmente não chegou onde precisava. E é exatamente por isso que o segundo ingrediente muda tudo. E antes de eu continuar, quero te propor uma coisa. Testa o que eu vou te ensinar aqui durante 7 dias seguidos, do jeito certo, como eu vou explicar. E volta aqui para me contar o que sentiu. Eu vou estar lendo cada comentário. O leite, especialmente o integral, carrega consigo proteínas chamadas caseínas. E essas caseínas têm uma propriedade que a maioria dos homens nunca associou à saúde prostática. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que as caseínas do leite se ligavam aos polifenóis do café e reduziam o efeito antioxidante. Fazia sentido na teoria. Mas pesquisas mais recentes sugerem o oposto. Essa ligação pode funcionar como um sistema de transporte. As caseínas encapsulam os polifenóis, protegendo-os da degradação no estômago, e os liberam de forma mais gradual e eficiente no intestino, que é onde a absorção realmente acontece. Para o homem acima de 55, isso significa que o corpo não só recebe os antioxidantes, ele os recebe no local certo e no ritmo certo. Mas o leite sozinho não resolve. Suas proteínas são o veículo, não a carga. Sem o café, o sistema de transporte existe, mas não tem o que transportar. Agora vem a parte que muda tudo. Quando o café é misturado ao leite, as caseínas encapsulam os polifenóis. É como a diferença entre engolir uma vitamina solta, que o ácido do estômago dissolve antes de chegar onde precisa, e engolir essa mesma vitamina dentro de uma cápsula que só se abre no intestino. O conteúdo é o mesmo, a entrega é outra. Para o tecido prostático, isso é relevante porque a próstata é um dos tecidos com maior demanda por proteção antioxidante a partir dos 55 anos. Inflamação crônica de baixo grau, aquela que não grita, que não aparece como dor, é um dos fatores que pesquisas associam ao crescimento progressivo do tecido e ao comprometimento da função urinária. E essa inflamação não para te esperar decidir o que fazer. Cada semana que passa sem a proteção adequada é uma semana em que o tecido acumula dano que fica mais difícil de reverter. A combinação café com leite, consumida de forma consistente e no momento certo, pode ajudar a manter esse equilíbrio protetor. Não como substituto do acompanhamento médico, mas como um hábito diário que o corpo reconhece e utiliza. Esse é o mecanismo. Mas entender o mecanismo e aplicar corretamente são coisas diferentes, e foi exatamente isso que aconteceu com um paciente que eu nunca esqueci. Sebastião tinha 64 anos e era funcionário público aposentado de Salvador. Tomava café com leite todos os dias desde os 20, uma xícara às 6 da manhã, outra às 2 da tarde. Era o ritual mais antigo da rotina dele, mais velho que o casamento, que a aposentadoria, que a barba grisalha. Quando começou a acordar 2, 3 vezes por noite para ir ao banheiro, não pensou no café, pensou na idade. É normal, repetia para a esposa quando ela perguntava por que levantava tanto. No último exame de rotina, o urologista pediu atenção ao PSA e recomendou o acompanhamento. Sebastião saiu do consultório com a mesma sensação de sempre, fazendo tudo certo e, mesmo assim, perdendo o controle. O que Sebastião não sabia é que o café com leite que ele tomava todos os dias era preparado de um jeito que anulava quase toda a proteção que a combinação poderia oferecer. A temperatura, o momento do dia, a proporção, tudo desajustado. Ele tinha o hábito certo e a execução errada. E o pior, cada dia que ele repetia esse erro achando que estava se protegendo, era um dia em que a janela de proteção ia se fechando. Foram 44 anos tomando café com leite. E durante 44 anos, quase nenhum polifenol chegou onde precisava. Quando eu olho para o caso do Sebastião, eu penso em quantos homens estão nessa mesma situação agora. Tomando café com leite todo dia, achando que é só um hábito, sem saber que do jeito que estão fazendo, estão desperdiçando a proteção. Não é falta de esforço, é que estavam agindo no sintoma, não na causa. E tem um detalhe que vai além do que eu consigo cobrir neste vídeo: ajustes de proporção por peso corporal.
interações com medicamentos comuns como antihipertensivos e a sequência exata de combinações ao longo do dia, que eu organizei no protocolo Bianca, justamente porque vi que paciente atrás de paciente errava nos mesmos pontos. Eu deixei o link no comentário fixado para facilitar. Porque o Sebastião perdeu 44 anos fazendo do jeito errado. Você não precisa perder mais um. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Agora, vou te dar a base de preparação para você começar. Os princípios que regem o mecanismo. O café precisa ser coado em filtro de papel. O filtro retém óleos como o cafestol, mas preserva os polifenóis, que são os compostos protetores. Café de cápsula ou expresso muito concentrado não é o ideal para esse uso diário. O leite precisa ser integral. As caseínas que fazem o papel de transporte estão mais preservadas no leite integral. O desnatado perde parte dessa estrutura proteica. Se você tem intolerância à lactose, leite com lactase adicionada mantém as caseínas. Leite vegetal não tem esse mecanismo. A proporção base é aproximadamente 2/3 de café para 1/3 de leite, mas a proporção ideal varia, e é aí que muitos homens erram sem saber. O peso corporal, o tipo de café da sua região e até a medicação que você toma influenciam quanto de leite o seu corpo precisa para que o transporte funcione. Essa calibragem fina é o que fez a diferença para o Sebastião. E é o tipo de ajuste que um vídeo não consegue fazer por você, porque depende de informações que são suas. A temperatura importa. Adicione o leite quando o café estiver em temperatura de consumo, quente, mas sem queimar. Temperaturas muito altas degradam os polifenóis antes da ligação acontecer. O momento ideal é pela manhã, junto com o café da manhã. Não em jejum prolongado. A presença de outros alimentos no estômago modula a absorção e protege a mucosa gástrica. E atenção ao açúcar. Açúcar refinado em excesso ativa vias inflamatórias que competem diretamente com o efeito anti-inflamatório dos polifenóis. Adoçar levemente com mel ou consumir sem açúcar potencializa o efeito. A consistência é o que faz a diferença. Não é a dose de um dia. É a rotina sustentada ao longo de semanas e meses. E é aqui que eu preciso ser direta com você. Se você fizer do jeito mais ou menos, proporção no olho, leite qualquer, horário aleatório, pode até sentir algo, mas vai ficar longe do que essa combinação realmente pode entregar. E o problema de fazer pela metade é que você vai achar que testou e não funcionou, quando na verdade nunca testou de verdade. E aí perde a confiança justamente na ferramenta que poderia ter ajudado. Muitos homens relatam que nas primeiras 2 semanas de consumo consistente e bem calibrado, já percebem uma diferença na qualidade do sono noturno, com menos interrupções. Entre 4 e 8 semanas, relatos incluem maior sensação de leveza e menos urgência urinária durante o dia. Cada corpo responde no seu tempo. Esse hábito não substitui medicação prescrita, nem dispensa exames periódicos. Mas eu preciso te dizer uma coisa que muitos médicos não falam. A janela de proteção prostática não fica aberta para sempre. Quanto mais tempo a inflamação de baixo grau avança sem oposição, mais difícil fica reverter o acúmulo. Um homem que começa aos 58 tem uma margem de resposta diferente de um homem que começa aos 66. Não estou dizendo isso para assustar, estou dizendo porque é o que a ciência indica. E porque eu prefiro que você saiba agora do que descubra daqui a 3 anos num consultório. Imagine daqui a 7 dias. Você acorda de manhã e percebe que dormiu a noite inteira sem levantar. Não porque tomou um remédio novo, porque ajustou um detalhe no ritual que já fazia há décadas. Agora imagine daqui a 30 dias. Aquela xícara da manhã deixa de ser só hábito e vira um aliado silencioso. E em 90 dias? Os homens que mantiveram essa rotina calibrada relatam uma diferença que não se mede só em sintomas, se mede na confiança de saber que estão fazendo algo concreto todos os dias pela própria saúde. Tudo começa com a xícara de amanhã. Lembra do Sebastião?
6 semanas depois de ajustar a preparação com a calibragem certa para o corpo dele, ele percebeu a mudança numa terça-feira de madrugada. Acordou às 5h40. Não porque precisava ir ao banheiro, porque o corpo simplesmente acordou. Olhou para o relógio e calculou. Tinha dormido direto desde as 10 da noite. A última vez que isso aconteceu, a filha dele ainda morava em casa. No exame seguinte, o urologista comentou que os marcadores estavam dentro do esperado. O que mudou não foi o hábito, foi a precisão. Você não precisa aceitar que a próstata vai ditar as regras. Você pode agir. E com algo tão simples quanto o que já está na sua cozinha. Mas agir do jeito certo. Porque do jeito errado você já vem agindo há anos. Compartilha este vídeo com um amigo que toma café com leite todo dia e nem imagina o que essa dupla pode fazer pela próstata dele. Ele precisa saber disso. E agora eu quero falar diretamente com você. Você que assistiu até aqui. Você entendeu o mecanismo. Você viu o que aconteceu com o Sebastião durante 44 anos fazendo errado. E você sabe que a inflamação que já está no seu corpo agora não vai parar e esperar você se organizar. Cada semana que passa sem a proteção calibrada é uma semana que a janela do seu corpo para responder fica menor. Isso não é opinião, é biologia. E a próstata não espera você decidir. Você aprendeu uma combinação que poucos homens conhecem. E dá para começar ainda esta semana. E o protocolo Bianca existe para que você não repita os mesmos anos de erro que o Sebastião passou. Lá dentro, eu não repito o que disse neste vídeo. Eu vou além. As calibragens por peso corporal, as interações com cada tipo de medicamento, as outras combinações que protegem por caminhos diferentes e que eu não tive tempo de cobrir aqui. E o diário de 30 dias para você ver, no seu próprio corpo, semana a semana, o que está mudando, porque sem esse registro, você nunca vai saber se está fazendo certo ou repetindo o erro do Sebastião sem perceber. Homens que começaram cedo, enquanto a janela ainda estava aberta, chegam a resultados que quem esperou simplesmente não alcança. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90, você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está no comentário fixado. Eu deixei lá para facilitar. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Até logo. Sou doutora Bianca Rangel. Continuamos pesquisando juntos, porque um homem informado toma melhores decisões, para ele e para quem ele ama. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.